Eu quero começar em Gênesis capítulo 11, usando este relato como base, como pano de fundo desta mensagem. Depois nós vamos caminhar para algumas passagens do Novo Testamento. Mas eu quero começar destacando este relato do Gênesis, no capítulo 11, do verso 1 ao verso número 9. O texto fala sobre a Torre de Babel. Gênesis 11, a partir do verso 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modelo de falar. Ou seja, havia uma unidade. Através de uma única língua, o povo era unido. Verso 2. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali fixaram-se. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e vamos queimá-los bem. Usavam os tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Nascia aqui uma nova tecnologia em construção civil. Porque até então as pessoas faziam construções de pedras apenas. Mas aqui agora eles trabalham, o barro, fazem tijolos. E eles usam o piche como uma espécie de argamassa. Nasce uma nova forma de construir. Diz o texto no verso 4. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome nos fará famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Atenção nessa expressão. Não seremos espalhados pela face da terra. Verso 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. Aqui está uma nota de uma perfeita unidade. Uma nota de uma perfeita união. Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Verso 7. Venham, desçamos e confundamos a língua que eles falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Juntos, sinalizando o reino. Entre parênteses, para completar esta ideia, o poder da unidade. Meus irmãos, depois que nós apresentamos a vocês a nossa missão para esse ano de 2021, a Igreja Batista no Morumbi existe para amar a Deus, para fazer discípulos e para servir a comunidade. Pastor Hilton, no dia 17/1, pregou sobre a ênfase amar a Deus. Ele começou com Mateus 22:37, depois usou Isaías 43:7 e alguns textos do apóstolo Paulo do Novo Testamento, enfatizando o grande mandamento, nosso desafio de amarmos a Deus. Depois, no dia 24, o irmão Aralan falou sobre a ênfase de fazer discípulos. Ele usou o texto de Atos 8:26, a história de Felipe e o eunuco. Então ele enfatizou esta necessidade de nós como igreja sermos aqueles que fazem discípulos debaixo da autoridade do Espírito Santo. No último domingo, o irmão Aralan novamente falou sobre a ênfase de servir a comunidade. Ele usou o texto de Lucas 10:25, a parábola do bom samaritano, para nos alertar sobre esta necessidade de nós servirmos as pessoas. E como que o pastor sabe disso? Porque eu estava assistindo pela internet. De algum lugar do Paraná nós estávamos ligados, estávamos acompanhando essas ministrações. Então, meus irmãos, eu creio que você já compreendeu qual que é a nossa missão, o nosso desejo e para onde nós vamos caminhar nesse ano de 2021.
Nós queremos nos dispor a amar a Deus, nós queremos fazer discípulos e nós queremos servir a comunidade. E para que façamos isso é necessário a união. Para que façamos isso é necessário estarmos juntos. Amar a Deus depende de estarmos juntos em unidade. Fazer discípulos depende de estarmos juntos em unidade. E servirmos a comunidade depende de nós estarmos juntos em unidade. O destaque que eu faço nesse texto do capítulo 11 é justamente o verso número 5. Eles são um só povo, eles falam uma só língua. E ainda no verso 6, a palavra de Deus diz, ou o verso 6 diz assim: em breve nada pode impedir de fazer aquilo que eles começaram. E é aqui que está o poder da unidade. Quando Deus olhou para aquela atitude das pessoas, e Deus viu que eles estavam unidos como um povo, eles falavam uma mesma língua, e eles haviam um intento no seu coração, planejado construir aquela cidade e aquela torre, Deus olhou para aquilo e Deus disse: nada vai impedi-los de chegar ao final do seu projeto, porque eles são um. E se nós como igreja queremos chegar ao final dos nossos projetos ou realizar grandes projetos, nós temos que começar sendo um. Nós temos que sermos unidos no Senhor. O que acontece, meus irmãos, aqui no contexto? Depois do dilúvio, lá no capítulo 6, 7, 8 e 9, mais especificamente no capítulo 9, no versículo 7 do Gênesis, depois do dilúvio, depois que Noé saiu da arca, Deus deu uma ordem para Noé, e a ordem foi exatamente esta que está no capítulo 9, no versículo número 7, mas vocês sejam férteis, multipliquem-se e aí eu quero que você preste atenção nisso que Deus fala para Noé: espalhem-se pela terra e proliferem nela. Lhes pergunto, meus irmãos, qual foi a ordem de Deus para Noé? Espalhem-se, encham a terra, vão por todos os lugares. Então, a multiplicação era gerar filhos, mas não era para gerar, para se multiplicar, aumentar o número de pessoas e ficar todos condensados no mesmo lugar. A ordem era multiplicar e se espalhar e encher a terra. Ordem essa que já havia sido dada a Adão e Eva no capítulo 1, no versículo 8. Vou botar a sua Bíblia aí em mãos. Volte algumas páginas no primeiro livro da Bíblia, lá no verso número 28, Gênesis 1, verso 28, onde Deus já havia instruído Adão e Eva sobre isso. Diz o verso número 28 do Gênesis, capítulo 1. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se. E, aí na minha Bíblia diz assim: encham e subjuguem a terra. Em algumas traduções diz: espalhem-se e dominem sobre a terra. Meus irmãos, o conceito de encher a terra não é você acumular pessoas uma em cima das outras. O conceito de encher a terra está aqui, o se espalhar. Então lhes pergunto novamente, irmãos, e lhes afirmo: qual foi a ordem de Deus para a humanidade? Se espalhar, para que pudessem então encher a terra. Agora, o que o povo faz no Gênesis, no capítulo 11? Qual que é a atitude dessas pessoas, gerações depois, tempos depois? O que eles fazem? Eles fazem exatamente o contrário. Eles se aglomeram, eles se juntam, eles usando essa capacidade e usando a sua inteligência, e como eu já disse antes, desenvolvendo uma nova técnica em construção, eles decidem erguer uma cidade. Eles decidem erguer uma torre no centro dessa cidade, para que eles pudessem chegar a Deus e também para que o seu nome ficasse conhecido em todas as nações. Ou seja, eles decidem desobedecer a ordem de Deus de se espalhar e encher a terra. Eles deveriam fazer aquilo que Deus havia ordenado.
eles usam o poder da unidade para atingir os seus objetivos. E aqui Deus, ele até elogia a atitude daquele povo. Então eles eram um povo só, eles tinham a mesma língua, eles tinham o mesmo coração, e eles propõem no coração, em unidade, construir esta cidade. Eles estavam unidos nesse projeto. Então nós podemos entender, meus irmãos, que eles usam o poder da unidade para atingir um desejo, um alvo, uma meta, um projeto, e isso é saudável. Isso é salutar. Isso é copiável por nós também. Usarmos o poder da unidade para alcançarmos um desejo, ou alcançarmos um projeto, ou desenvolvermos algo para o reino de Deus. Isto é louvável e é reconhecido pelo Senhor. Quando o Senhor desceu para a cidade no verso número 5, quando Deus viu aquilo que eles estavam construindo, no verso 6, Deus fala exatamente isso. Eles são um só povo, eles falam uma língua, começaram a construir, e aí olha o que Deus fala: em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Então Deus, vendo a unidade, Deus reconhecendo esta unidade, nós podemos aprender esse princípio da unidade nas nossas vidas. Agora, qual é o problema nesse contexto? Se Deus viu que a unidade deles era algo bom, por que Deus então confundiu as línguas e eles então tiveram a unidade desfeita? Se a unidade é algo louvável, que nós devemos andar em unidade, se isso é algo bom, se Deus elogiou, por que então Deus rompeu com a unidade daquelas pessoas? O problema é que não era aquela a vontade e nem a ordem do Senhor. Aqui está o X da questão. A vontade e a ordem do Senhor era: espalhem-se. E eles estavam em desobediência, se aglomerando, construindo aquela cidade. Não era esta a ordem e nem a vontade do Senhor para eles. Estavam usando a unidade para desobediência e de forma equivocada. O que não anula o princípio da unidade. Nós vemos, meus irmãos, no nosso contexto, que muitas pessoas estão unidas para o mal, estão unidas para as coisas ruins, estão unidas para fazer aquilo que não é bom e direito, e mesmo elas estando unidas para o mal, muitas têm sucesso em fazer isso. E aí eu lembrei do texto do Isaías, capítulo 41, eu quero que você leia junto comigo. Porque o Isaías 41, nós vemos a exemplificação exatamente disso que eu estou lhes falando. Usar o poder da unidade para fazer algo que é equivocado à vontade de Deus, ou algo que é contrário a Deus. Usar a unidade para desobediência a Deus e de forma equivocada, com certeza Deus não vai aprovar este uso da unidade. Isaías 41. Verso 6 e verso 7. Esse texto é citado até por nós cristãos de uma maneira equivocada. Esse texto é usado fora do seu contexto. A minha tradução diz assim: cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte. Nós até poderíamos usar esse texto como, uma chave da nossa igreja, ou um slogan da nossa igreja. Sim ou não, meus irmãos? Olha que lindas essas palavras. Cada um ajuda o outro. Que bênção. E diz para o seu irmão: seja forte. Aquele que está fraco, aquele que está triste, aquele que está cabisbaixo, aquele que está desanimado, nós chegaremos e dizemos: meu irmão, seja forte, não desista, vamos em frente. Só que vamos ver o contexto dessa expressão. Verso 7. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Eles estavam unidos, eles estavam se incentivando. Um estava dizendo ao outro: não desiste, vai lá, continua, siga em frente, não desiste, vai em frente, continua trabalhando, faz aquilo que estava fazendo. Ele diz acerca da soldagem: está boa, você fez um bom trabalho. E fixa, aqui que está o problema, meus irmãos. E fixa o ídolo com prego, para que não tombe. Então, essas pessoas, o ourives, o artífice, o artesão, o soldador,
eles estavam construindo ídolos e deuses. Isso é uma coisa ruim ou uma coisa boa? É uma coisa ruim. Mas eles estavam unidos nesse propósito, tanto que um estava incentivando o outro, um estava encorajando o outro. Eles estavam também, igualmente, a Torre de Babel, usando um princípio bom e louvável para alcançar uma meta e um objetivo que não agrada a Deus. O que não anula o princípio da unidade. É isso que eu quero que você entenda. A unidade, ela é muito importante. Há um poder na unidade e nós devemos, como igreja, andar em unidade. Há um poder na unidade, com ela nós podemos atingir os nossos intentos e realizar grandes obras. Se nós queremos avançar esse ano como igreja, se você quer avançar na sua família esse ano, se você quer avançar nas áreas da sua vida, você precisa estar trabalhando ou estar em unidade com parte desse mesmo projeto que você. Se você quiser avançar junto com algo que está ao seu lado, é preciso estar em unidade. Porque é só a unidade, ou ela é um dos elementos que nos dá o sucesso. O poder da unidade, com esse poder nós atingimos os nossos intentos, podemos realizar grandes obras. E aí, quando Deus viu a intenção dos construtores da Torre de Babel, que era uma intenção equivocada, que não havia sido aquilo que Deus havia mandado, que aquilo não era a vontade do Senhor, que aquela obra não era o que Deus tinha determinado, o que Deus faz? Deus interrompe o projeto. E Deus interrompe o projeto de uma maneira muito simples. Como é que Deus interrompe aquele projeto? Confundindo a linguagem das pessoas. Porque eles tinham uma única linguagem, eles se entendiam. Então Deus, para frustrar aquele projeto que não era da vontade de Deus, Deus confunde a unidade ou a linguagem. Ele, desta forma, faz ruir a unidade. Deus começa então a trazer confusão. E o nome Babel significa literalmente, exatamente, confusão. Aquilo está uma Babel, está uma confusão. Então, ao confundir a linguagem, Deus ele interrompe o intento, porque Deus rompe a unidade. Era mais ou menos assim, a pessoa pedia, me dá um tijolo de barro, a pessoa vinha com um balde de piche. Eu preciso de mais tijolos, produzam mais, as pessoas produziam mais piche. Talvez hoje, pedia um martelo, levava uma marreta, pedia um prego, levava um parafuso. Não tem como a obra ir para frente desse jeito, não é? Imagina você trabalhando na construção civil com venezuelanos. Nós passamos por essa situação aqui na igreja. Alguns irmãos são construtores e contrataram esses irmãos venezuelanos para trabalhar. Eles, a linguagem deles é diferente. E foi exatamente isso que Deus fez, meus irmãos. Deus ruiu a unidade para frustrar aquele projeto que não era da vontade do Senhor. Se o projeto é da vontade de Deus, jamais Deus vai ruir a unidade. Muito pelo contrário, Deus vai incentivar a esta unidade. Com a confusão das línguas, a dificuldade de comunicação, a quebra do entendimento, a unidade foi desfeita e as intenções foram frustradas. E essa é uma grande lição para as nossas vidas. Nós temos que aprender muito com isso. E aí, meus irmãos, nós temos que pensar de maneira mais objetiva agora. Se a unidade tem um poder grande, nós devemos lutar para manter a unidade. Amém? Se a unidade tem um poder de realizar grandes construções ou grandes projetos, nós, como igreja, como discípulos, devemos lutar para manter a unidade, porque é a partir da unidade que nós vamos realizar os nossos grandes planos e projetos. O Salmo 133, que nós lemos no começo do culto, diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. No final, o salmista diz: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Como que nós vamos querer que Deus derrame bênção no nosso meio? Como que nós vamos querer que Deus derrame vida através do Espírito no nosso meio, se nós estamos desunidos? Se nós estivermos distantes, se nós estivermos alheios uns aos outros, jamais Deus concederá vida e bênção aonde há um ambiente de desunião. E Jesus disse exatamente isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Eu quero que você leia comigo agora. Mateus, capítulo 12.
Agora nós vamos fazer a ponte então com o Novo Testamento. E esse conceito, Jesus, ele deixa muito claro no verso 25 e no verso 26 de Mateus, capítulo número 12. Quando Jesus é acusado de estar curando em nome de Satanás, expulsando demônios pelo poder do diabo, no capítulo 12, no verso 25 e no verso número 26, Jesus ele responde a essas acusações dizendo assim, verso 25 de Mateus capítulo 12, conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse, e agora preste atenção nisso, queridos, que Jesus fala, todo reino dividido contra si mesmo, será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Não vai para frente. Não vai dar certo. Não vai dar liga. Verso 26. Olha só. E se Satanás, se até o reino das trevas, se até o diabo, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então subsistirá o seu reino? Olha o que Jesus está dizendo. Será que é possível o reino de Satanás avançar se ele estiver dividido? Claro que não. Como que pode o reino de Deus avançar se ele está também dividido? Não pode avançar. Como que a igreja batista no Morumbi vai poder avançar se nós estivermos divididos em desunião? Cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, cada um cuidando apenas da sua vida e das suas coisas, e não estivermos unidos num projeto de crescimento e de expansão do Evangelho. Nós não vamos poder avançar se não estivermos em união. E aí o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, e você está com a sua Bíblia em mãos, você vai ler o texto comigo também, no capítulo 4 de Efésios, no verso 15, no verso 16, o apóstolo Paulo, ele falando sobre a igreja, trazendo uma imagem de que a igreja ela é semelhante ao corpo. O apóstolo Paulo também diz que devemos andar em união. Efésios no capítulo 4, ele começa a discorrer no versículo 1 e fecha a ideia no verso 15 e 16. Eu quero que você me acompanhe agora no verso 2 do Efésios capítulo 4. Veja, meus irmãos, a profundidade das palavras do apóstolo Paulo. Mantenha na sua mente o conceito que Jesus disse lá em Mateus capítulo 12. Se uma casa, se um reino estiver dividido em si, ele não vai subsistir. 4:2 de Efésios, 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade. Então, irmãos, unidade não é moleza. Estarmos unidos não é mamão com açúcar. Estarmos juntos em união exige de nós, como diz o apóstolo Paulo aqui, um certo esforço, perseverança, disposição, vontade. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí ele fala no verso 4, há um só corpo, há um só Espírito, assim há uma mesma esperança para a qual vocês foram chamados, uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e está em todos. A unidade, ela é a beleza da igreja. Agora vá ao verso 15 e ao verso 16, que eu mencionei no começo. Mesmo capítulo 4 de Efésios, verso 15 e verso 16. Paulo diz assim, antes sigamos, ou melhor, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada um, ou que cada parte realiza a sua função. Paulo fala da beleza da unidade num contexto de diversidade. O que é unidade, meus irmãos? Unidade não é sermos todos iguais. Imagina uma igreja cheia de pessoas que nem o Elias Colombelli, isso é uma tragédia. Graças a Deus que aqui na igreja só existe um Elias Colombelli. Porque Paulo diz assim, olha, o cabeça é Cristo. Nós, a igreja, nós, os discípulos, somos o corpo. E aí então Paulo usa a figura do corpo para descrever a igreja, onde ele fala que o corpo então ajustado pelo auxílio de todas as juntas, a comunhão, a oração, né? O nosso envolvimento, o nosso companheirismo, tudo aquilo que nos mantém conectados. Ele então cresce, o corpo se edifica a si mesmo em amor. Na medida em que cada um, agora preste atenção aqui, que agora isso diz respeito a mim e a você. Na medida em que cada um realiza a sua função. Quantas partes tem o corpo humano? A gente aprende que tem cabeça, tronco e membros. Mas a gente pega os membros, você tem braço, antebraço, tem mão, tem dedos, né? Aí você tem perna, você tem pé, você tem uma série de partes do mesmo corpo. A cabeça tem nariz, tem olho, né? Os olhos, ouvidos, orelha, como a gente falava antigamente. Cada parte tem a sua função. Por que cada parte tem a sua função? Porque ele vai realizar aquela função. E se ele está ali no corpo, é porque ele é importante. E todos têm que trabalhar em unidade. Então, olha, cada parte realiza a sua função, não para o seu benefício, mas para o bem-estar do corpo. Então, a beleza da unidade está justamente na diversidade. Você tem que ser o que você é, ou você tem que ser aquilo para o qual Deus vai te chamar e te capacitar. Talvez você não vai estar aqui na frente pregando e nem vai estar aqui cantando, mas você vai estar fazendo algo que é importante para o corpo. Porque até mesmo o dedo mindinho, né, esse dedinho menor da mão, ele tem a sua função. Né? Tirar a cera da orelha, tirar o tatu do nariz, tem a sua função. Experimenta fazer isso com o dedo indicador. Não, dedo polegar. Você consegue? Não consegue. Meus irmãos, brincadeira à parte, cada um tem a sua função no corpo. E essa que é a beleza da unidade. Você, com os seus talentos, com os seus dons, com as suas habilidades, do seu jeito, com a sua formação, com a sua cultura, você vai poder se encaixar nesse corpo e nós vamos estar em unidade e nós vamos crescer para a glória de Deus. 1 Coríntios 12, verso 26. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, fechando essa ideia, no capítulo 12, no verso número 26. Nós precisamos entender esta beleza da unidade, até mesmo na diversidade. Interessante que a Bíblia que eu estou usando tem exatamente esse subtítulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do verso 12. Nessa minha Bíblia tem um subtítulo que diz, diversidade na unidade. E a partir do verso 12, então, o apóstolo Paulo começa a falar sobre isso, até o final do capítulo 12, até o verso 31, eu não vou ler todo ele, apenas para você entender a ideia, o verso 12 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Ora, assim como o corpo é uma unidade, e Paulo se refere ao corpo, né, humano, aplicando isso ao contexto da igreja, ao conceito da igreja, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, meus irmãos, nós só somos corpo se estamos unidos com os outros membros. Se eu amputar a minha mão, cortar a minha mão, ela deixará de fazer parte do corpo. Você consegue compreender isso? Se eu amputar o meu apêndice, já amputei há 13 anos atrás, se eu retirar o meu apêndice, esse pequeno órgão não vai fazer mais parte do meu corpo. Então, o que eu quero dizer em relação a isso? Eu quero chamar a atenção dos irmãos. Se nós, como igreja, não estivermos unidos, nós não podemos reclamar
fazer parte do corpo. A mão que foi cortada e foi jogada fora, ela vai apodrecer. Ela vai desaparecer. Então, como isso é importante e por que isso é importante? Porque se eu, como membro da Igreja Batista do Morumbi, futuro membro da Igreja Batista do Morumbi, se eu, que me considero parte desse corpo, não estou unido, não estou junto com esse corpo, será que eu posso dizer que sou parte daquele corpo? A mão que foi cortada e jogada fora, ela pode dizer que ainda é parte do corpo? Não, porque ela está desligada do corpo. Então, como que nós podemos ser parte ou fazer parte de um corpo se nós não estamos unidos com aquele corpo? Como que alguém pode fazer parte do corpo se ele não está presente aonde o corpo está? Se aquele que não participa das reuniões, dos cultos, se aquele que não participa de uma escola bíblica, não participa de um pequeno grupo, não participa de nenhum ministério, não se envolve com quase nada daquilo que a igreja realiza, irmãos, essa pessoa não pode dizer que faz parte do corpo. É quase como que um membro fantasma. A gente não vê. E para fazer parte do corpo, segundo o apóstolo Paulo, nós temos que estar unidos, juntos, conectados, ligados. E isso nós fazemos quando? Quando nos reunimos aqui no templo para cultuar, quando nos reunimos num pequeno grupo durante a semana, quando fazemos parte de um ministério, quando nos envolvemos. É aí que nós demonstramos que de fato fazemos parte do corpo. E agora o verso número 26. De 1 Coríntios 12, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Quando você dá aquela topada com o dedinho mindinho do pé lá no canto do sofá, aí o corpo todo dói. Porque aquele dedo mindinho lá no cantinho do seu pé, ele faz parte, ele está ligado no corpo. Se ele foi atingido, todo o corpo vai sofrer. A igreja, ela é um corpo e nós sofremos com aqueles que sofrem. Nós nos alegramos com aqueles que se alegram, como fala o verso 26. Mas se a pessoa está desconectada do corpo, não há como o corpo sentir por aquela pessoa que está desconectada. Não podemos negligenciar, irmãos, a unidade. Nela está a força para o sucesso. E quem disse isso foi Jesus no livro de João, no capítulo 17, no verso número 22, no verso 23. Dei-lhes a glória para que me deste, ou melhor, 17, 22. Dei-lhes a glória que me deste. João 17. Para que eles sejam um. Verso 22. Assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O que Jesus está nos dizendo aqui, meus irmãos? Que nós, como igreja, como discípulos, devemos lutar pela unidade. Cada um precisa fazer a sua parte para que a igreja seja uma. Eu não posso fazer a parte que cabe a você. Consegue entender isso? Eu não posso fazer o que você tem que fazer para nós sermos um. Eu não posso fazer a sua parte nesse processo. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer aquilo que cabe a mim para que nós possamos ser um no Senhor. É o que Jesus está dizendo, que cada um precisa fazer e cumprir o seu papel, para assim nós podermos avançar na presença de Jesus. Amém? Satanás sabe disso, meus irmãos, e ele semeia a discórdia no meio da igreja. Não tenha dúvida disso. O diabo sabe do poder da unidade, ele sabe do poder da união da igreja, e é por isso que ele semeia a discórdia no nosso meio, no meio da família, no meio da sociedade, porque quando a unidade é rompida, é quebrada, é ali que o diabo ele tem sucesso, é ali que ele tem vitória, é ali que ele consegue os seus intentos. Por isso, quando nós nos dividimos, na maioria das vezes, queridos, é porque nós somos levados pelas nossas individualidades.
O que nos afasta um dos outros é as nossas individualidades. E quando a gente se divide, a gente se enfraquece, a gente fracassa, a gente rui, a gente cai, a gente não avança, a gente deixa de ser próspero naquilo que a gente vai fazer. Há um poder na unidade e nós temos que caminhar nesse ano diante deste poder. Amém?